Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nessa semana estamos fazendo a leitura do livro de Esther e hoje queremos compartilhar com vocês Esther capítulos 5 e 6. Nós vamos ver quando Esther se apresenta então diante do rei Xerxes, mesmo sem ser convidada, ela ousa apresentar-se diante do rei devido à necessidade do seu povo e também o pedido do seu tio Mordecai alertando-a. Será que não foi para um momento como este que você foi colocada na posição em que você está? Uma posição de rainha, de influência, e Esther ousa, arriscando a sua própria vida, a interceder pelo seu povo. E vamos ver o que acontece a partir daí na leitura de Esther capítulos 5 e 6. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa também queremos orar pela sua vida. Vamos juntos apresentar a Deus nossos motivos de oração e orar pelas nossas famílias. Sim. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor e o teu cuidado sobre cada um das nossas famílias, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, fale conosco através desse momento devocional, que a tua palavra, Pai, venha trazer conforto, sabedoria, discernimento, que a tua palavra, Pai, venha de encontro às necessidades do coração de cada um de nós. Nós apresentamos esse momento a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o terceiro dia dessa leitura do livro de Esther. Começamos segunda, lemos também ontem os capítulos 3 e 4. Hoje vamos ler 5 e 6 no terceiro dia. E o número 3 começa esse capítulo dizendo que 3 dias depois Esther decidiu se apresentar ao rei. Aqui está representando um tempo de apontamento divino. Como muitas vezes nas escrituras sagradas, o terceiro dia mostra que houve uma espera. Muitas vezes houve um período de oração, de jejum, de busca do Senhor, e aí um tempo de intervenção, de esperança, de milagres. 3 dias depois, diz aqui, Esther vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Esse ato do rei estender o seu cetro de ouro significa benevolência, favor. Ele estava perdoando Esther pela sua ousadia de se apresentar diante da sua presença sem ter sido convidada e, ao mesmo tempo, deixando claro que ele iria atender o pedido de Esther. E quando ela toca fisicamente naquele cetro, isso representa a sua submissão, reconhecendo a posição de autoridade do rei e que ela se submete a ele, que ela se apresenta humildemente na presença dele, recebendo o seu favor. O rei perguntou: "O que foi, rainha Esther? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida." Esther respondeu: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que preparei para o rei." O rei disse: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda o pedido de Esther." Então o rei Amã fora ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você." Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se posso contar com o favor do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei." Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, ficou, porém, furioso quando viu que Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, não se levantou, nem temeu em sua presença. Amã, contudo, foi para casa, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, a sua mulher, Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e o promovido acima dos outros nobres e oficiais. Amã acrescentou: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Nada disso, porém,
me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então nós vemos aqui ele tendo muito orgulho de tudo aquilo que estava acontecendo. E na Bíblia é muito claro o que acontece quando a pessoa enche-se de orgulho. Sim, a Bíblia fala que o orgulho precede a queda, assim como a humildade vai à frente da honra. Zeres, a mulher de Amã, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Empalar era o hábito maldoso de espetar uma pessoa ou atravessar o corpo de uma pessoa com uma estaca até que ela sofresse até a morte. Então eles sugeriram isso, a esposa e os amigos de Mardoqueu, que ele preparasse uma estaca bem grande e pedisse cedo que Mardoqueu fosse empalado sobre aquela estaca. E disseram: assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. É triste ler, a história diz que havia algumas pessoas tão maldosas, especialmente em posições de liderança, que mesmo durante o momento de sua refeição tinham o prazer de ver outras pessoas serem empaladas, mesmo enquanto eles se alimentavam. E aqui diz: assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a estaca. Agora vamos ver no capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Nós lemos essa história ontem também, quando Mardoqueu avisa Esther para falar ao rei e eles comprovaram que era verdade essa história. Sim. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? Nós vimos em várias ocasiões que o rei confiava e ouvia os conselhos de Amã. E o rei então pergunta nessa ocasião a Amã, sem deixar claros os nomes: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Já o coração dele, cheio de orgulho, começa a cegar, como é comum uma pessoa que se vangloria, que se ensoberbece. A pessoa começa a perder o senso da realidade e se encegar diante das situações da vida. Por isso Amã respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto com o qual o próprio rei se veste, e um cavalo no qual o rei tenha montado, e em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei desejar honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei, então, ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então, Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa, com a cabeça coberta em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher Zeres e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido.
Tanto seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: Visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas e levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Nós vemos nessa leitura mais uma ocasião em que as orações do povo são ouvidas diante do Senhor. Um princípio que nós temos aprendido com a leitura das Escrituras Sagradas é que as situações, as coisas na nossa vida são diferentes antes e depois que nós oramos. Há uma diferença. Deus toma a nossa causa em sua mão, muitas vezes não no nosso tempo, muitas vezes não de forma que nós compreendemos, mas é fato que existe uma diferença antes e depois de nós orarmos sobre um assunto. Por isso eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família agora. Te convidamos a colocar suas causas diante do Senhor. Outra lição clara que eu vejo nesse texto, tão repetida nas Escrituras Sagradas, é como Deus é especialista em transformar aquilo que o inimigo prepara para o nosso mal e Deus o transforma em nosso favor. O inimigo cai na cova que ele mesmo preparou para nós, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Sim, o trono do Senhor é um trono de justiça, então tudo que Deus faz é justo. Por mais que nós vemos tantas injustiças no mundo, nós vemos aqui abuso de poder, mas Deus vê todas as coisas e é Ele mesmo que vem trazendo a honra, é Ele mesmo que traz a restauração, é Ele mesmo que traz a restituição. Então vamos orar, colocando diante de Deus as situações, talvez que hoje você seja chateado, oprimido ou até mesmo injustiçado, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado sobre nós, a nossa família. Obrigada, Pai, que o Senhor é o Deus fiel e é o Deus, Pai, que disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então nós colocamos diante de Ti, Pai, as causas, as situações que acontecem, Pai, contra nós e contra as nossas famílias. Nós pedimos, Pai, livramento da parte do Senhor sobre cada um dos lares aqui representados. Se o inimigo veio por um caminho, Pai, que por 7 caminhos ele fuja. Assim seja. Se o inimigo abriu uma cova, Pai, que ele mesmo caia na cova que ele abriu. Amém. Pai, venha hoje mesmo com livramento, Pai, sobre as nossas famílias. Afasta de nós, Pai, todo homem mau. Afasta de nós, Pai, toda mulher imoral. Afasta de nós todo pecado. Afasta de nós toda tentação. Afasta de nós, Pai, todo orgulho, toda vaidade, toda inveja, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti. E encha-nos, Pai, da Tua graça. Encha-nos do Teu favor. Encha-nos, Pai, do fruto do Teu Espírito. Que haja amor, que haja esperança, que haja paciência, Pai. Que haja, Pai, benignidade sobre as nossas vidas. Que haja, Pai, domínio próprio, mansidão. Que nós possamos, Pai, receber hoje tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos utilizar das ferramentas, Pai, das formas que o Senhor já tem disponível sobre nós, a nossa casa e a nossa família, para nós lidarmos, Pai, com as situações do dia a dia. Eu declaro cura sobre aqueles que precisam de cura hoje. Eu declaro provisão sobre aqueles que precisam de provisão hoje. Que o Senhor venha, Pai, sem demora sobre as vidas, as casas, os lares, as pessoas, trazendo, Pai, reconciliação, trazendo, Pai, paz, trazendo, Pai, o Senhor é o Deus que aquieta a tempestade, aquietando, Pai, as tempestades e trazendo, Pai, paz sobre cada um dos lares aqui representados. Nós te louvamos, te amamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus fiel e não nos deixa estar conosco, Pai, todos os momentos e todos os dias. Obrigada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós Amém. oramos e te damos graças. Jesus, Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua família. Creia que esse terceiro dia vai chegar. Enquanto nós oramos, confiamos no Senhor, Ele tem cuidado de nós e orquestrado cada detalhe da nossa história para a glória do nome dEle e para o nosso bem.
Deus abençoe muito então a sua família. Nós amamos vocês. Te convidamos para acompanhar conosco o restante dessa leitura. Amanhã e sexta nós vamos concluir o livro de Esther e revisando tantos princípios, aprendendo novidades. Te convidamos a concluir essa leitura conosco e também a compartilhar com outros. Sim, um abração, amamos você.